Hoje eu resolvi fazer esse vídeo em um lugar diferente do meu quarto, talvez, né, dar uma mexida nas coisas, e eu vou falar sobre os meus 5 mangás favoritos do Jiu-Jitsu. Pra quem gosta, né? Vocês conhecem o Junji Ito, ele é um cara muito famoso agora no Brasil, né? As obras dele estão sendo trazidas aí por diversas editoras, Devi, Pipoca Nankin, Darkside, e com todas essas obras saindo dele, eu acabei me tornando um fã. O Junji Ito, hoje, ele e o Hiroshi Hirata são meus mangakas favoritos, e sem mais delongas, vamos para os mangás. Em quinto lugar, temos as egocêntricas maldições de Soul Ichi. Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe o quanto eu gostei desse mangá. E nele a gente acompanha o Soul Ichi, esse moleque que é viciado em maldições. Ele chegou a aparecer naquele anime que tem na Crunchyroll, o Jiu-Jitsu Collection. Ele é um moleque que anda com os pregos na boca, olha só. E ele tá sempre martelando um boneco numa árvore, no meio do bosque. E esse mangá, ele mostra, na verdade, mais as capacidades de comédia do Junji Ito do que as de terror, o que me surpreendeu muito. Eu sabia que o Junji Ito era um cara engraçado, eu sei que ele tem alguns mangás que são só de comédia, sobretudo alguns que falam sobre gatos, a mulher que tá louca por um. E aqui ele usa essa parte mais absurda dele pra compor esse personagem que, em tese, seria um vilão de terror, e na verdade, né, ele faz coisas horríveis que levam a destinos terríveis de pessoas, mas ele também é um personagem com potencial cômico muito grande, porque ele é uma figura estranha e todo mundo reconhece ele como uma figura estranha. Como sempre, a arte do Junji Ito maravilhosa, cara, não tem o que falar, né? A arte dele é muito icônica, você vê, você reconhece que é uma arte do Junji Ito. E o Soul Ichi talvez seja o meu personagem favorito dos recorrentes dele, cara. De tudo que eu li, eu creio que seja isso mesmo. E essa edição do Pipoca Nankin, como sempre, tá maravilhosa. Em quarto lugar, a gente tem o último Jiu-Jitsu que eu li, na verdade, eu também falei no Instagram, que foi o Sensor, também do Pipoca Nankin. Isso aqui foi o gibi que também me impressionou muito, porque ele pega um lado muito mais fantástico do que horripilante. Não me leve a mal, ele tem aquela imagética terrível que o Jiu-Jitsu costuma fazer, mas na verdade ele é um mangá muito mais fantástico. No sentido de fantasia, não de ser bom, né? Mas ele é fantástico também, no sentido de ser bom. Ele é um mangá que utiliza os cabelos da personagem principal e do vilão para contar uma história absurda que fala muito sobre como a sociedade atual lida com cultos. Temos a imagética horrível de sempre, temos toda aquela vibe sinistra de sempre, mas isso para mim não é o principal atrativo do mangá. A história em si é o principal atrativo. E temos um dos melhores protagonistas que o Junji Ito já concebeu, que é esse repórter aqui, que eu não vou me lembrar o nome, desculpa, é o nome japonês. Mas ele é um cara muito interessante, ele tá investigando toda essa parada do meteoro que caiu e da menina que virou uma certa divindade. É muito legal, cara. É uma história que vale muito a pena acompanhar ali numa sentada só. Foi maravilhoso. Em terceiro lugar, temos uma adaptação. Junji Ito adaptando Mary Shelley. Frankenstein. Temos outros contos aqui, né, fora o Frankenstein, mas eu acho que o principal atrativo desse mangá é sim o Frankenstein. Ganhou Eisner e tudo mais. É uma história bem antiga dele que veio ressurgir agora em outra edição do Pipoca Nankin, é a última do vídeo, eu prometo. E o Junji Ito, sendo o Junji Ito, com o traço dele, consegue deixar o Frankenstein horripilante do jeito que ele tem que ser. Para pensar, uma história de terror, ficção científica em tese, né? Em tese não, é uma história de ficção científica, a primeira já feita, parabéns Mary Shelley, sobre uma pessoa que é costurada com partes de outras pessoas. Imagina o quão horrível não deve ser isso. O que chama atenção é que ele é quase ipsis literis, ele tira muito, ele é bem fiel à história original do Frankenstein, e ele retrata o Victor Frankenstein como um monstro. Não só ele, como o monstro dele também é um monstro. E a gente vê quase uma batalha de xadrez intelectual entre essas duas pessoas, e no que resulta em algumas cenas sensacionais de paranoia e do monstro de Frankenstein stalkeando o criador dele. É maravilhoso, é uma das histórias mais sinistras que o Jiu-Jitsu já escreveu. Lembrando que aqui nessa edição a gente tem outros contos também que não necessariamente tem a ver com essa história. Todos eles são bem bons também, mas nada que chegue ao destaque que Frankenstein de Jiu-Jitsu tem. Em segundo lugar, temos a minha coletânea de contos favorita do Jiu-Jitsu, foi a primeira que saiu aqui no Brasil, Fragmentos do Horror da Darkside. Eu comecei a ler Jiu-Jitsu por aqui e eu não me arrependi. A gente tem o meu conto favorito dele aqui, que é o Gola Rolê Vermelha, que é o desse rapaz que tá aqui
na frente, e foi aqui que eu vi o verdadeiro potencial do jiu-jitsu de me deixar agoniado. Hoje em dia eu acho muito difícil você criar um monstro que seja realmente assustador, porque muita coisa já foi feita, a gente tá aí com mais de 100 anos de cinema de horror e de histórias de horror em geral, né? Tudo já foi explorado, mas o jiu-jitsu consegue aqui fazer umas imagens e os monstros que me deixam realmente apavorado, cara. Fora isso, ele brinca com o horror de formas um pouco mais convencionais. Por exemplo, imagina se a sua cabeça não estivesse presa no seu corpo e você tivesse que segurar ela o tempo todo. É disso que se trata o Gola Rolê Vermelha. Ai, gente, dá uma agonia. No mais, é uma coletânea de contos muito bem feita, muito bem selecionada, e a Darkseid marcou um golaço trazendo isso pra cá na primeira leva de HQs que eles trouxeram quando eles inauguraram o selo Darkseid Graphic Novel. E por fim, o meu favorito, eu acho que o favorito de muita gente, pra surpresa de ninguém, é Uzumaki. Eu tô com essa edição aqui gringa da Viz, mas ele foi publicado aqui no Brasil pela Devi. E Uzumaki trata de quê? Espirais. Sim, espirais, o formato. Espirais. Isso mostra pra mim, isso na verdade carimba, na verdade prega, como o Soul Eat faz, a capacidade do jiu-jitsu de fazer terror com qualquer coisa. Nesse gibi a gente acompanha essa cidade que ela é tomada por espirais, esses espirais começam a aparecer em tudo quanto é canto, e o protagonista não sabe de onde elas estão vindo, as pessoas começam a ficar paranoicas, elas aparecem no céu, esse padrão tá em todos os lugares, até dentro do nosso corpo, a gente encontra pessoas que ficam obcecadas pelas espirais, pessoas que sentem muito medo das espirais, a ponto de fazer alguma loucura, e eu acho fantástico o que ele consegue fazer, tanto em imagem quanto em história, como uma parada que necessariamente é uma forma geométrica. Esse foi o gibi que fez eu me apaixonar pelo Jiu-Jitsu e foi o gibi que eu comecei a notar que, lendo coisas japonesas, coisas orientais, coisas que fogem do que nós ocidentais conhecemos como terror, que eu veria coisas que iam me deixar de cabelo em pé. Bom, é isso, esse foi um vídeo curtinho, o Jiu-Jitsu tá muito em alta, então eu resolvi falar dele aqui. Eu já tinha falado dele num vídeo antigo, bem antigo, só que eu resolvi fazer esse outro agora com mais bagagem de uma pessoa que lê mangá. Na época eu tinha só começado a ler. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de mangás e de Jiu-Jitsu ou de terror, que daí quem sabe essa pessoa não tenta ler uma coisa diferente. E eu vou ficando por aqui. Falou!